Empreendedores, com Ivana Moreira. O sonho dos pais do engenheiro Cássio Azevedo era vê-lo com futuro garantido numa grande estatal, mas fazer concurso público estava fora de questão. O engenheiro tinha um objetivo claro, ser dono do próprio negócio. Com $500 emprestados por um amigo, ele abriu a AEC no início da década de 1990 para revender softwares. 10 anos depois, a informática levou a empresa para o mundo do call center e a um tamanho impressionante, o de 15 mil funcionários. No Empreendedores de hoje, você conhece a história de Cássio Azevedo, um dos fundadores da AEC, que é hoje uma das 4 maiores do setor no Brasil. Cássio, como começa a história da AEC? Dia 1º de janeiro de 92, nós então fundamos a AEC. Foi até engraçado porque a gente contratou na época uma empresa de publicidade para criar a marca e a gente estava muito ansioso para ir para o mercado para poder vender e não tinha nota fiscal porque não tinha ainda o nome da empresa, né? E a gente, precisa do nome da empresa e tudo e cobrando da agência de publicidade, cadê a marca? Cadê a marca da empresa? A gente esperando que viesse assim, informática, não sei o quê, Infobrasil, envia aqueles nomes assim. Aí os caras chamaram a gente lá, eu e ele, assim, vou abrir aqui aquele suspense assim, não tinha nem projeção direito, a marca estava escrita à mão. Os caras cobriram a marca com um pano, assim, chamou a gente, a marca é essa aqui, puxou o pano, assim, AEC. Aí ficou nós dois olhando pra cara do outro, assim, que é isso? Que é isso, AEC? Não, pois é, de Antônio Guilherme Cássio, AEC. Eu falei, mas é de CIA, gente. Vocês só inverteram AEC. Não ficou legal isso, não. Mas olha, não tem outra alternativa, nós estamos precisando vender, vai esse mesmo. Passamos a mão naquela marca lá, a marca hoje ficou até bem legal, a marca que pegou, né? A gente conversa muito isso dentro da empresa, porque a gente sabe que o valor da nossa empresa é o valor percebido pela sociedade, ou seja, como que a sociedade enxerga a nossa empresa, ela que dá o valor que a nossa empresa merece. E essa percepção nós é que temos que construir. Então, assim, o nome mesmo, pouco importa, né? E aí vocês começaram com a AEC vendendo software. Isso. Aí, como é que isso evoluiu? Em 95, a gente ficou conhecendo uma pessoa que mexia com a área de treinamento e formava pessoas, treinar as pessoas em informática, que foi o Ricardo. E aí, nessa época, a gente entendia o seguinte, a gente vendia o produto e as pessoas não sabiam usar. Então, a gente percebia, isso era muito percebido assim, por nós, a gente tinha uma sensibilidade para isso, falou assim, cara, a gente está vendendo e os caras não estão sabendo usar. Então, a gente falou, não, nós temos que ensinar essas pessoas a usarem tudo, e principalmente as grandes corporações, eles faziam grandes investimentos em software, mas os usuários, que eram os funcionários, não sabiam usar. E tinha um outro nicho aí para ser ocupado, que era esse treinamento. Era um nicho. Os softwares não eram tão interativos igual eles são hoje. Hoje, quando a gente fala tem rede social, você entra no Facebook, automaticamente você já sabe como usar, mas na época eles não eram tão assim. E aí a gente montou uma empresa de treinamento. Essa empresa também, ela bombou rapidinho. A gente tinha feito um business plan dela, como que ela seria o desenvolvimento dela e o faturamento dela em 1 ano e meio. E em 4 meses ela já bateu o que ela ia ser em 1 ano e meio. Ou seja, acertamos. Falamos, acertamos aqui de novo. E aí, na hora que você começa a fazer esses movimentos, dentro da sala de aula, a gente começou a perceber que a gente tinha grandes pérolas, porque o mercado começou pessoas físicas investindo nelas mesmas. Então não eram só as empresas que treinavam conosco, eram muitas pessoas físicas em busca de emprego. Numa época que o emprego estava realmente muito escasso no Brasil. E era preciso investir em qualificação. E aí você tinha que investir em qualificação. Essas pessoas investiam e elas não tinham onde trabalhar. Como nós estávamos dentro das corporações, nós sabíamos das oportunidades de emprego e dos projetos onde elas poderiam ser aplicadas. Nós então montamos uma empresa de terceirização de mão de obra nessa área, que é uma empresa de outsourcing, né, que utilizando os recursos que nós tínhamos dentro de sala de aula dos treinamentos que nós fazíamos. E aí foi muito legal, porque no final nós tínhamos 3 empresas, e as 3 empresas faturando bem, as 3 empresas, de certa forma, bombando. Um belo dia eu já era presidente da Sucesso, eu lembro que eu estava numa feira de informática, aquelas feiras que a gente fazia em Foruso, e o Guilherme entrou na sala da direção da feira, assim, com uma revista Veja na mão, e falou assim, Cássio, olha esse cara, bicho. Esse cara montou uma empresa 3 anos atrás, está com 4.500 funcionários. Eu falei, mas empresa de que esse cara está montando? Ele falou, empresa de atendimento telefônico, venda, de telemarketing, tudo. Eu falei, cara, deixa eu estudar mais uma daquela, né? Deixa eu dar uma estudada nesse negócio aqui. Deixa eu pensar um pouco a respeito desse assunto, posso dar uma lida nessa matéria? Ele deu uma lida na matéria, então, dei uma pesquisada, voltei para ele e falei assim, Guilherme, se você for fazer uma análise aqui do que esse cara faz, esse cara, a empresa de teleatendimento, ela tem um pilar forte de tecnologia, é tecnologia pura, ela tem a essência dela é treinamento, porque é formação e qualificação de pessoas para lidarem com isso. E o terceiro que é outsourcing, ou seja, são as 3, o tripé nós temos dentro de casa.
A gente já sabe fazer isso, a gente só não tinha percebido. O que nós temos que fazer agora é juntar esses três numa empresa só. E com isso aí a gente conseguir dar um passo legal para frente. Isso foi quando? Tinha quanto tempo que vocês tinham começado? Isso foi em 98 e tinha acabado de privatizar o sistema Telebrás. Sabe? Então, assim, ainda era um meio sonho, porque uma linha telefônica custava $1.500. A gente deve ter na nossa empresa em torno de 50 mil linhas telefônicas. Se existisse linha telefônica, a gente não trata nem como linha mais. Mas aquele momento são 50 linhas de seria um investimento de 60, 70 milhões de dólares só para ter o telefone lá dentro. Então, que inviabilizava o negócio. Completamente. Tanto é que o call center mesmo, o conceito de call center surgiu no Brasil depois do ano 2000. Teve aquele bug do ano 2000, né? Que o mundo vai parar, os aviões vão cair, né? Aquele drama. E as empresas, então, tiveram que antecipar muitos investimentos, as grandes corporações. Nessa antecipação para 99, nós, então, ficamos enfiados nessas grandes, ainda na área de TI, sem migrar para o call center. Mas nós já tínhamos montado 100 posições de atendimento, o que na época era até muito, 100 posições, era até muita coisa e tudo. Mas nós já tínhamos montado, assim, estava tudo, sabe, bonitinho. Já tinham percebido essa oportunidade que mas não tinha contrato para aquilo, né? Quando foi em 2001, veio um vale muito grande. As empresas tinham investido muito por causa do ano 2000. Tinha feito o que precisava. Isso, elas não iam investir em 2001 e aí deu aquele vale. Quer dizer, era natural que as nossas outras 3 empresas iam perder faturamento. Nós então falamos, cara, então eu falei, olha, o momento do call center é esse. Aí vem uma parte engraçada da história, porque ficou 100 posições montadas num andar alugado na Savassi, quer dizer, um lugar caro, fechado. E custava ali, que, sei lá, vamos supor que um dinheiro de hoje, como se fosse R$20 mil por mês, manter aquilo ali funcionando. Tudo. E o Guilherme, então, encontrei com ele na garagem do prédio, entramos no elevador junto, ele virou para mim e falou assim, Cássio, cara, vamos desativar esse negócio do call center, que está custando R$20 mil por mês, porque o Guilherme é mais financeiro, assim, eu sou mais comercial, mais financeiro. Eu falei, cara, Guilherme, nós investimos ali uns $300 mil já. Vamos fazer o seguinte, eu te pago $150 mil, mas eu vou tocar, eu vou continuar com esse projeto. Eu acho esse projeto bacana, eu vou continuar. Aí ele ficou calado, tudo. Acabou a porta do elevador, ele olhou pra mim e falou assim, de jeito nenhum, depois cara. Você vai ganhar um monte de dinheiro com isso, eu vou ficar de fora. Depois esse negócio dá certo, eu fico de fora, eu tô com você porque der e porque vier. Então. E aí, a partir dali, foi assim, a gente eu tenho certeza que ele não se arrependeu desse momento, né? Da decisão dele, dentro do elevador mesmo, ele decidiu. Para você que sintonizou agora na 89,5, estamos transmitindo Empreendedores. O entrevistado de hoje é Cássio Azevedo, um dos fundadores da IC Contact Center. Teve isso, foi bacana. Aí vocês começaram em 2001 com essas 100 posições a entrar nesse mercado. Entramos nesse mercado. E aí, assim, hoje o que é legal quando a gente faz uma análise, assim, quando a gente começa a ver, os grandes players do Brasil, desse ramo, a gente é o 4º maior do Brasil hoje. Os grandes players são filhos das empresas de telecomunicações. Então, assim, o número 1... Eles foram derivados da Oi, a Oi é dona do call center. O número 2 é Atento, quem é dona é a Telefônica, que é dona. O número 3 era a Dedic, que era da Portugal Telecom, que era da Vivo, né? E a número 4 éramos nós, junto com a Tivit. Então, a Tivit foi vendida agora para uns grupos, se eu não me engano, de investimento ingleses. E nós, que o pai é eu e Guilherme. Então, não é pouca coisa ter conseguido chegar nesse porte. Num mas... setor que os seus principais concorrentes tinham um diferencial grande, que já está dentro do mundo telefônico, que é e fora o capital que eles tinham, que nós não tínhamos, né? Ou seja, a gente não tinha dinheiro, cara. Uma vez a gente estava falando sobre capital, isso, porque às vezes parece, para quem quer abrir um negócio, você fica, se eu tivesse dinheiro, eu abriria não sei o que para mim. Não é dinheiro, cara, não é dinheiro. Que é fundamental. E aí você me disse que você tinha começado com muito pouco. Eu fiquei com um número na cabeça que era $500. Essa história também é legal, porque na hora que a gente decidiu, Guilherme, vamos montar uma empresa de informática, vamos. Isso em 1991, e a gente inaugurou em 1º de janeiro de 92. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha grana, nenhuma. O Guilherme tinha, porque o Guilherme é um cara mais assim, todo... Financeiro. Financeiro. Aí ele tinha lá, quanto você tem, Guilherme? Tem $500. Aí eu fui pedir $500 para um amigo meu emprestado. Eu e o Guilherme falamos, bom, já temos $1.000, o que nós vamos fazer? Falei, cara, a empresa de informática ela tem que ter um computador. Então pegamos os $1.000 e compramos um computador. Então foi isso que nós fizemos. Você fala assim, bom, e daí? Eu falei, e daí, cara? Daí
fomos para o mercado e aí vendia, ganhava $100 ali, ganhava aqui, pagava a conta de luz, pagava a conta de telefone, fazia isso. E aí as coisas foram acontecendo, mas não teve assim um investimento de tantos milhões. A gente tinha um sonho, e o sonho dependia de dinheiro, sabe? A gente não dependia de ter milhões ou isso para poder entrar. Então, assim, até hoje eu falo que meu sonho continua e eu consigo começar do zero de novo. Eu te falo, numa boa, se o que eu tenho na minha cabeça, como é que ela funciona, eu começo do zero outra vez. Até porque a gente está falando de $1.000 que hoje não valem aí pouco mais de R$ 1.500. Assim, não é nenhuma fortuna mesmo para começar um negócio. O principal era perseguir esse sonho que vocês tinham na cabeça. Hoje, quantas posições? Que negócio é a IC hoje? A IC hoje, a gente está aqui com aproximadamente uns 15 mil funcionários. A gente tem... O que $1.000 podem fazer, hein? É engraçado, né? Como é que gerou tanto emprego, né? A gente tinha isso na cabeça também. Tanto é que assim, a primeira conversa do Guilherme comigo foi essa, né? Eu falei assim, cara, o cara tem 4 mil funcionários. Então, o que impressionava ele era o que impressionou isso, não nos impressionava o faturamento, sabe? Não impressionava isso. Acho que a massa de pessoas que... Outro dia eu estava no Face, eu cliquei, cara, eu tenho orgulho quando eu acordo de manhã cedo e sei que 15 mil pessoas estão indo junto comigo. Então, eu acho isso muito bacana, eu acho isso muito legal. A gente está indo junto com o mesmo objetivo, para o mesmo lugar e trabalhar. E esse ano a gente deve faturar em torno de uns R$370 milhões, é a nossa estimativa. Vai depender de algumas coisas. Eu acho que a gente ficou num porte agora que a gente tem que pensar um pouco diferente, né? Existe um crescimento orgânico, que é a empresa crescendo no mercado e tudo. A gente tem que pensar em algum tipo de crescimento inorgânico, que é comprando outras empresas ou agregando. Aquisições é um plano, é uma coisa que vocês estudam hoje. Ou comprando, ou fundindo empresas, fazendo... Ou seja, mas ganhar escala. Ganhar escala e porte. O que nessa sua história como empreendedor, como um cara que nunca pensou em fazer um concurso público, que sempre abriu o próprio negócio, que foi mais difícil do que você imaginava? Olhando para trás, quais foram os maiores desafios? O desafio, a gente brinca de manhã cedo, fala assim, olha, eu acordo todo dia de manhã para resolver problema, eu não acordo mais para trabalhar. Então a primeira coisa que quando a gente sabe que é um empreendedor, e a gente tem que ter isso na cabeça, ou seja, acordar para trabalhar é uma coisa, acordar para resolver problema é outra. Então, entender que o problema faz parte do trabalho. Então, isso é fundamental para nós e até para todos que trabalham junto com a gente. A segunda coisa é que, realmente, a gente tem uma legislação extremamente complicada, não só tributária, mas como trabalhista também. O nosso negócio é muito trabalhista. Então, a gente tem uma legislação que ela peca pelo excesso de zelo, e isso atrapalha muito o dia a dia da empresa. O nosso dia a dia é muito tumultuado por causa disso. Então a gente tenta conter, mas isso vem desde o começo. Algumas coisas são realmente absurdas, existem algumas colocações na lei realmente absurdas, mas o problema é que assim, as pessoas que estão executando a lei não foram elas que fizeram. Então assim, a gente não tem por que culpá-las nem nada. Acho que a gente tem que culpar, e eu peço sempre isso para os meus funcionários, para todo mundo que trabalha comigo. Vá um dia no Congresso, passa um dia no Congresso. Tenta entender aquilo ali. Aí você vai voltar para casa e vai entender as leis que você tem. É uma história. Eu fiz essa experiência. Uma vez eu fiquei 3 dias dentro do Congresso, à toa, sozinho, como brasileiro. Não fui convidado por deputado nenhum, eu fui sozinho como brasileiro. E voltei de lá horrorizado. Então, pior das impressões possíveis. Acho que essa é uma das piores impressões possíveis. Estou falando mal do Congresso, provavelmente dito, não, mas estou falando assim, está mal articulado, acho que nós estamos mal representados. O povo está um pouco mal representado em alguns setores. E a gente tem que corrigir isso na urna. Sabe? E as questões que são primordiais para o desenvolvimento da sociedade acabam não sendo discutidas como deveriam. Exatamente. Então, assim, só são discutidas muito superficialmente. Então, eu acho que vale a pena a gente conhecer bem o Congresso. Você acha que hoje é mais fácil empreender, começar um próprio negócio do que na época que você e o Guilherme começaram? As oportunidades hoje são muitas, mas eu te falo... A visão de empreendedorismo, ela independe da economia. Quando a gente resolveu montar isso, eu e o Guilherme, o Collor estava sob impeachment, 91, 92. Quer dizer, não sabia se o Exército ia assumir de novo ou se o Itamar ia assumir. A inflação era uma coisa absurda. Teve mês que bateu 80%. Num mês a inflação. Era a inflação do dia, né? Não era a inflação do mês. Assim, a gente não fazia noção de quanto custava uma caixinha de fósforo. Se te pedissem R$10 ou 1 centavo, era o que te pedissem. Então, era um mundo totalmente diferente. Agora... Hoje os desafios são diferentes. Mas as oportunidades estão aí do mesmo jeito.
sabe? As oportunidades estão aí do mesmo jeito, elas não mudam, as oportunidades são sempre aparecendo. A tecnologia vai fazer parte delas, tá? Isso é uma coisa que a gente tem certeza. Para todas as oportunidades agora. É isso que vocês enxergaram lá em 91 e é isso que vocês continuam enxergando agora. Acho que a tecnologia vai fazer parte. No dia que você foi naquela agência de publicidade para descobrir qual seria o nome desse seu sonho maravilhoso, você conseguia imaginar que ele ia chegar a essa ordem de grandeza, a um faturamento desse tamanho, a um número de funcionários tão grande, milhares de pessoas? Não sabia, não podia imaginar. Não tinha a menor noção. A gente tinha noção do que a gente queria fazer. A gente não tinha noção de onde que a gente ia chegar. Porque a gente não sabe onde que nós vamos chegar ainda, né? Nós ainda não chegamos. A gente tem essa sensação de que as coisas continuam, né? O sonho continua. Agora, o bacana é que a gente, hora nenhuma, a gente pensou em mudar para São Paulo. Hora nenhuma, a gente pensou em trocar de lugar. Assim, eu sou daqueles mineiros que eu tenho muito orgulho de ser mineiro e de estar aqui dentro. Então, e construir um negócio de sucesso sem precisar sair daqui. Então, eu acho que o bacana foi isso. Ou seja, as empresas lá fora procuram a gente aqui, sabe? Que a gente faz um trabalho legal e procura a gente aqui. Então, isso mesmo para nós é motivo de orgulho. Vocês passem a ter negócios fora e cresçam, internacionalizem, vocês não pretendem tirar a sede da EC ali da Afonso Pena? Não precisa, acho que não precisa, cara. Não precisa tirar daqui. Acho que não tem necessidade. Se eu tivesse que dar uma dica para quem quer empreender, o que é assim, a carta de ouro? Eu acho que o mais importante do empreendedor é não desistir. É muito problema. Se você voltar, é muito bom quando você tem um emprego, empregado, recebendo suas coisas ali, você tem que cumprir a sua função e vai embora. Agora, o fato de você ser empreendedor, o nível dos problemas são outros. O que define o empreendedor é quantas vezes ele bate no muro, para o muro cair. Então, isso é que define o empreendedor. Agora, se ele bater no muro e voltar, é porque ele não tem o espírito. Você conheceu hoje a história de Cássio Azevedo, um dos fundadores da EC Contact Center, uma das 4 maiores empresas do setor no Brasil. Empreendedores na Band News FM Belo Horizonte. Toda semana uma história nova.